Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa videoconferência de hoje, nós trabalhamos um pouco sobre as cidades do Brasil. E para nós relembrarmos o assunto da aula passada, eu quero ver com vocês que nós trabalhamos também um pouco sobre lucro, sobre a questão do ganho do dinheiro, sobre o trabalho das cidades. Nós vimos também como um bom exemplo a história do seu Rafael e a história do seu Felo, o que cada um pretendia fazer com o seu lucro e a melhor forma de ser administrado. Na página 31, agora você vai ser um empreendedor, agora você vai ser o dono de uma empresa. E o que você vai fazer nessa página? Você vai precisar do encarte 1A e encarte 1B. Primeiro, você vai fazer esse trabalho, né, sozinho, porque você não está com a sua turma. Então, a nossa equipe, você desenha só você. O nosso produto, você vai criar um produto para ser vendido. O que eu deixo para você como indicação, criar apenas um produto, que geralmente as crianças querem criar vários, mas depois, na hora de calcular e escrever o que tem que fazer, não dá muito certo. No encarte 1B, você precisa calcular o custo e o lucro do produto. Então, o encarte 1B é esse outro encarte aqui. Quantidade de dinheiro necessária para a produção. Então, quanto você vai gastar para fazer esse produto? Eu vou gastar R$500. Quantidade de dinheiro necessária para continuar a produção. R$500 também. Quanto o comprador pagará pelo produto? Ele pagará 750. E aí você calcula os 750 menos os R$500 para você saber então o seu lucro. Claro, isso é só um modelinho, mas você pode colocar o valor que você desejar. Nome da sua empresa e os planos para essa empresa. Nós queremos ampliar a empresa, contratar mais funcionários, enfim, o que você pretende para a sua empresa. E eu te convido a participar da nossa aula online para você apresentar essa sua empresa dentro do nosso tempo possível. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre as cidades do Brasil, então como funcionam as cidades. Nós já vemos, eu acho que é o nosso último capítulo também do livro, é o nosso último capítulo de geografia, e depois nós vamos encaixar outra disciplina na aula de geografia. Nós vimos bastante agora sobre área rural e área urbana. E antes de nós falarmos um pouco sobre as cidades, eu pensei agora há pouco sobre uma cidade celestial que é a Nova Jerusalém. Então, Nova Jerusalém é a nossa cidade celestial. E lá, nessa cidade, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter poluição, não vai ter violência, não vai ter prejuízo, não vai ter problemas. Diferente da nossa cidade que nós vivemos aqui na Terra. Você pode encontrar mais sobre esse conteúdo da Nova Jerusalém em Apocalipse. Os 2 últimos capítulos de Apocalipse fala desse novo céu e dessa nova terra, fala da Nova Jerusalém. E eu te convido a realizar a leitura dessa nova cidade, dessa cidade celestial, que eu quero estar lá e eu espero que você também deseje estar lá. Mas, para você ver o que a palavra diz, ele tem alguns versículos que fala que os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão porque ali não haverá noite. Diz também que, não poderá entrar nada que é impuro, ninguém que conte mentiras, enfim. Entrarão nessa cidade somente os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, também fala aqui sobre o sol, deixa a professora ver. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminar, pois a glória de Deus brilha sobre ela. Gente, é maravilhoso. Eu poderia estar aqui lendo esses 2 capítulos, mas eu tomaria muito, o nosso tempo da aula. Mas eu te convido a realizar essa leitura. Pegue a sua Bíblia e leia Apocalipse 21, 22. E que você possa desejar estar nessa cidade, Nova Jerusalém. O que a Mila começa perguntando, como as cidades no Brasil se formaram? E eu também fico com essa pergunta, como tudo se formou? Claro que nós já estamos estudando um pouco nisso em história, mas eu também penso nessa cidade Nova Jerusalém. Como tudo
é formado lá, como vai ser estar lá, que eu desejo estar lá com o Senhor Jesus. E como será essa nova Jerusalém. As primeiras cidades litorâneas. Então, gente, quando eu penso em cidade, nós pensamos no princípio de individualidade, porque cada lugar é único. E você tem sido um bom mordomo da cidade onde você está? Quando os portugueses descobriram o Brasil, a primeira atividade econômica que eles realizaram foi a extrativista. Lembra do extrativismo, que nós extraímos, nós tiramos algo, né, da terra. Os indígenas faziam a extração e os portugueses levavam os produtos extraídos para Portugal. Os locais onde o produto do extrativismo chegava para ser embarcado foram as primeiras vilas. Eram lugares planos, próximo ao litoral. Nesses locais viviam pessoas que cuidavam da chegada dos navios portugueses, da negociação entre os portugueses e indígenas, do carregamento e da liberação dos navios. Ali também moravam pessoas que trabalhavam em fortes, bases militares destinadas à proteção da colônia. No século XVI, além do extrativismo, teve início a produção agrícola da cana-de-açúcar. A cidade de Salvador se desenvolveu, pois ali a cana-de-açúcar seguiria para a Europa. Mais tarde, pela sua importância, foi escolhida para ser a capital do Brasil. Então, nós temos um mapa com as regiões do Brasil, ele mostra os países vizinhos, nós temos a escala, Rosa dos Ventos, oceanos. E uma perguntinha. Número 2. É possível observar no mapa político a costa litorânea e suas cidades? Por que o litoral foi tão importante para o início da colonização? Então, você vai marcar apenas uma resposta correta. Por que o litoral foi muito importante? As cidades do interior do Brasil. Então, aqui você vai realizar essa leitura, que está contando um pouquinho das cidades. Não vai ter nada para responder, apenas a leitura. E aqui nós temos um texto e aí as perguntas a serem resolvidas. Então, a Sociedade das Minas. O novo grupo social foi se formando a partir da exploração das minas de ouro. Muita gente saía da Bahia, Portugal, e principalmente São Paulo abandonava suas lavouras e engenhos e partia para as minas em busca de riquezas. Ao redor dessas minas foram se formando novas vilas. Pequenos roceiros em terrenos reduzidos plantavam milho, feijão, mandioca, hortaliças e frutas para o seu próprio consumo. Nessas regiões começaram a aparecer também os donos de vendas, mascates, artesãos, como alfaiates, sapateiros, ferreiros e cabeleireiros. Criava-se gado leiteiro para a produção de queijo. O crescimento desordenado da população fez também aumentar o número de indivíduos que viviam na pobreza, pois para muitas dessas pessoas não havia um lugar onde morar, o que comer e nem mesmo o que vestir. Essa situação contribuiu para o aumento de indivíduos que não tinham uma ocupação definida e viviam no crime. O aumento da violência e a dificuldade na cobrança de impostos sobre as minas impulsionou a coroa portuguesa a organizar essas novas vilas, que mais tarde se tornariam cidades. Olha, gente, que tudo tem um início e um contexto. Então, nós temos pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3 baseada nesse texto. São perguntinhas super simples. Olha a primeira. Segundo o texto, com a descoberta do ouro das minas, as pessoas abandonavam suas lavouras e engenhos e partiam para as minas. E isso se parece um pouco com o que você estudou sobre êxodo rural. Então, o êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Aqui as pessoas abandonavam as lavouras e iam para os engenhos. Isso tem a ver com o êxodo rural? Sim. De que maneira? Quando eles abandonavam as lavouras e partiam para os engenhos. 2. Você vai retomar o conteúdo sobre os setores primário, secundário e terciário para você responder o número 2. E o número 3, que tipo de desordem que aconteceu com o crescimento dessas vilas, mais tarde as cidades. E por último, você irá pesquisar a história do município de Goiás e do município de Olinda
E depois você vai explicar qual é a relação do cultivo da cana-de-açúcar e da mineração com essas cidades. Gente, isso tem na internet sim, a professora já pesquisou, nós já realizamos na videoconferência, então fique muito tranquilo. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, mas eu continuo te convidando a estar comigo todos os dias às 16 horas, participando da nossa aula online junto com a sua turma. Beijos no coração, que o Senhor te abençoe e te guarde.